Eu hoje queria dar uma palavrinha sobre a língua, a nossa língua, o terror que ela é e ver se conseguimos exterminar um pouco este mal da nossa vida, do nosso lar, da nossa igreja e de todos os lugares. Mas vamos por partes e podemos pedir primeiro ao Senhor Jesus para nos abençoar. Senhor Jesus, abençoa-nos agora, Pai, abençoa-nos, ajuda-nos a ver como funciona a nossa língua, porque que funciona. Então abençoa-nos com a Tua Palavra, com a Tua presença também. Abre cada ouvido, Pai, que esteja a ouvir, cada coração que esteja querendo entender. Te pedimos. Amém. Então, nós lemos em Tiago, no livro de Tiago, meu irmão do Senhor Jesus, no capítulo 3, lemos lá no versículo 3 e 4. Vamos começar por 3 e o 4, depois pode ser que nós possamos ir de versículo em versículo. Diz assim: Ora, se nós pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que de tão grandes que são e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, no versículo 5 diz assim: Assim também a língua é um pequeno órgão e gaba-se de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Versículo 6: A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contaminamos o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela é posta em chamas pelo inferno. Então, existem muitas questões sobre este assunto, sobre a língua, que nós devemos refriar a nossa língua, controlá-la, e eu quero ir um pouco mais além. Mas antes de ir por aí, eu queria só tentar explicar um pouquinho do que é ser liberto pelo Senhor Jesus, do que é estarmos verdadeiramente libertos. Quando nós estamos libertos, o nosso, o nosso organismo espiritual, a nossa maneira de ser, o nosso conjunto, nós todos somos um conjunto de muitas coisas, de mãos, língua, olhos e tudo isso também espiritualmente. Então, quando nós estamos libertos, depois de transformados, libertos do nosso pecado, transformados, porque não é só a libertação que conta, mas a transformação é muito importante também, porque uma coisa é a pessoa ser liberta disto e daquilo, mas se não for transformada, o que é que acontece? A casa está vazia e depois tudo piora. Vem 7 demónios mais graves do que o outro que saiu. E então, nós, quando estamos transformados, libertos, estamos numa liberdade total, significa que a nossa orgânica espiritual, a nossa orgânica física, todos nós somos um conjunto de coisas que funciona. Umas coisas ajudam as outras, outras dependem das outras, e é um fluir de coisas que nós vamos evidenciar nas nossas vidas de liberdade e havendo sido transformados. Eu quero frisar isto: havendo sido transformados e santificados. Então, assim sendo, nós por vezes vamos ou tentamos cuidar da nossa língua ou refriar a nossa língua e ficamos felizes com o facto de não termos feito mal a ninguém, de não termos falado mal, e as pessoas ficam por isso mesmo.
No entanto, eu quero frisar e afirmar que a nossa língua fala ou deve falar daquilo que existe no coração. Se não fala, deve falar. Então, se o nosso coração é mau, é óbvio que a língua vai ser má se funcionar livremente, se tiver liberdade de funcionamento, de expressão, não é? E então, o que acontece aqui é que muitas vezes as pessoas controlam a sua língua e ficam felizes. Eu hoje não praguejei, eu hoje não falei mal de ninguém, e ficam felizes com isso, como se isso fosse suficiente. A verdade é que nós temos que chegar ao nosso coração, porque quando o nosso coração é transformado, a língua vai falar daquilo que existe lá, ou daquilo que o coração é. E nós nunca podemos deixar de ser transparentes. E a língua é uma forma de expressão daquilo que nós somos. Então, sendo uma forma de expressão, é útil não somente para transmitir, mas também é útil para revelar e manifestar aquilo que se passa em nós. Sem planeamento, sem fazer um estudo, mas o natural, a nossa linguagem natural, a nossa maneira de falar natural deve sempre expressar aquilo que se passa. Aliás, é o que revela aquilo que nós somos. Então, nós nunca devemos deixar de ser transparentes e expressivos e pronto. Só que o que acontece aqui é que muitas pessoas, ao não falarem mal, ao não praguejarem, ao não dizerem asneiras, ao educarem a sua língua, criam uma forma de aparência. E então o que acontece é que não alcançam o coração. É tudo: não faças, não fales, não praguejes, não fales mal, é tudo leis. O coração continua intacto. Então a pessoa muda a aparência e torna-se um hipócrita. Então, se a nossa língua não diz nada de mal, não faz nada de errado, ou não diz nada de errado, não se expressa, mas não está expressando aquilo que está no coração, torna a pessoa aparente, muda a sua aparência. E o que a Bíblia fala é que nós devemos andar na luz, devemos ser transparentes. E se nós mexermos muito nessas, se nós tivermos a mexer muito só na nossa língua, mas sem tocar o nosso coração, acontece que Deus nos irá ou irá lidar connosco como hipócritas. Vou explicar porquê. É porque o coração, quando muda, quando é transformado, a língua vai expressar aquilo que se passa lá dentro, ou vai tentar, talvez não explicar tudo, porque nem sempre é fácil, mas vai ser educada, vai ser condicionada, vai ser instruída pelo coração. Não é pelo estudo, não é por isto, não é por aquilo, mas é pelo coração que nós temos. É óbvio que as coisas por fora têm uma certa influência na maneira que nós falamos, não é? Se não fosse assim, o inglês não falaria inglês, o americano não falaria inglês, o português não falaria português. Então, é óbvio que a educação da língua também é dependente das condições externas, a maneira de falar,
a maneira de se expressar e tudo mais. Mas em todo o caso, o que nós devemos saber é que isso não conta muito para Deus. Não conta se nós somos ingleses ou somos portugueses, ou se falamos um pouco mais alto ou um pouco mais baixo que os outros, embora haja culturas que dêem muita importância a isso. O que acontece aqui é que quando nós temos um coração liberto do pecado, mas depois de liberto, eu vou frisar de novo, depois de liberto precisa ser transformado. Este coração transformado deve ter uma expressão total, deve ter transparente, pode até nem falar, mas nós devemos ser transparentes, porque isso é o que significa andar na luz de Deus. Aquele que anda na luz, como ele está na luz. Então, você agora vem dizer, mas eu agora não é preciso, não é necessário restringir a minha língua, ou não é necessário cortar um pouco a sua maneira, cortar um pouco na maneira de se expressar. Quer dizer, porque a língua causa muitos danos. Se você não disser mal, não fazer mal, é óbvio que vai prevenir muitos danos, muitos pecados, muitas coisas feias, muitas consequências que poderiam advir de um falatório sem limites, não é? Mas o erro não está em pôr um guarda na nossa boca. O erro está em que as pessoas fiquem satisfeitas com isso. Porque se eu tenho tendência a falar mal de outra pessoa, se eu tenho tendência a... Eu não estou a falar de tentações que não tem nada a ver com o meu coração, porque o diabo pode intervir aí também, né? Lembrem-se que a nossa língua também pode ser influenciada por coisas externas. Mas se eu tenho... se eu não falei mal, se eu não praguejei, eu não posso ficar satisfeito com isso, porque eu cortei o poder da língua, mas eu limitei a minha língua. Isso significa o quê? Significa que se eu ficar satisfeito com isso, eu não vou alcançar o meu coração. E a Bíblia diz perentoriamente que nós devemos transformar o nosso coração. É o que nós lemos em Ezequiel 18, no versículo 31, salvo erro, diz, olha, criai em vós um espírito novo, criai em vós um coração novo. Então, nós não podemos ficar satisfeitos com a mudança, a transformação da nossa aparência, ainda que seja na aparência falatória, da maneira de falar. Então, se eu não praguejei, se eu não xinguei ninguém, se eu não falei mal de ninguém, eu consegui, mas eu tive essa tendência, mas consegui parar a língua, pôr um travão, um freio nela, eu não posso ficar por aí. Eu tenho que ir para o meu quarto e dizer, olha, eu tive esta tendência. Então, se a minha língua estivesse liberta, estivesse livre para falar, ela falaria mal. Por quê? Porque o coração impulsiona a língua para estas coisas. Então, se eu não falei, mas eu não posso ter uma língua presa, encarcerada. Não posso ter uma língua na prisão. E então, eu tenho que ir para o meu quarto e dizer assim, se eu tivesse esta tendência, a minha língua ia falando mal, mas eu não deixei, não permiti, então eu tenho que resolver a questão do meu coração, porque algo no meu coração está errado. E eu tenho que consertar a nível de coração, de joelhos, e fazer uma transformação no meu coração através do Espírito de Deus. Eu cooperando com Ele e Ele comigo. E então nós vamos ter
uma transformação de coração, obter isso. Porque quando nós obtivermos uma transformação de coração, vai acontecer que a nossa língua não vai ter tendência ou não vai pender para falar mal ou para dizer a coisa errada. A não ser que seja uma coisa errada no sentido de, não de falar mal, mas de falta de sabedoria. Aí já é outro departamento, porque nós podemos tropeçar por falta de conhecimento. Logo, não é de descurar ou de ignorar o mal que a língua pode causar em todas as áreas da nossa existência, porque ela pode causar. Então, nós, para evitarmos estes danos que a língua causa, nós podemos prendê-la, nós podemos aprisioná-la, nós podemos pôr um freio nelas, como se faz nos cavalos, e mudar a direção. Mas, se nós formos mesmo sérios com o Evangelho e formos decentes com Deus, nós vamos para o nosso quarto a seguir, não podemos esquecer isso, e vamos ver por que razão a nossa língua teve a tendência, ou teve a tentação, ou teve esta vontade de falar mal, ou de praguejar, ou de fazer qualquer coisa, porque isso vem do coração, não é? Se eu tiver água suja numa fonte, essa fonte dá para a minha torneira? Eu vou abrir a torneira, sai água suja. Mas se eu fechar, não sai água suja. Mas se eu fechar a torneira, será que a água purificou-se na fonte? Não. Então, fechar a torneira é a mesma coisa que pôr um freio na língua. Então, se nós quisermos ser decentes para Deus, se nós quisermos falar o que é certo, se nós quisermos dar expressão ao que é bom, nós devemos começar a nível do coração. E não é óbvio que nós vamos evitar falar, porque nós sabemos que a língua causa grandes danos. Mas é necessário, nós não podemos passar sem nos isolarmos um pouco e dizermos e acharmos que, ou vermos por que razões a nossa língua queria falar da maneira que tentou falar. Porque o mal está no coração. Então, quando nós transformarmos o coração, vamos dar mais liberdade à nossa língua. Quando o nosso coração for transformado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela cooperação com Deus, pela convivência com Deus, pela uma convivência real, não é uma coisa fictícia, não é de crença, tem que ser real. Então vai acontecer que o nosso coração, sendo transformado, nós podemos dar certa liberdade, ou podemos ter liberdade à nossa língua. E vamos entregá-la à instrução de Deus, vamos entregá-la ao vocabulário de Deus, vamos colocá-la na escola para aprender a linguagem que já existe no coração e que precisa ganhar uma forma de expressão através da nossa língua, através da nossa fala. Então, porque se nós lemos, por exemplo, penso que no versículo, deixa-me só ver aqui, 11 do capítulo 3, que diz lá assim, vou ler, diz assim, acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos,
pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos, então uma fonte não pode produzir água salgada nem água doce ao mesmo tempo. Significa o quê? Vamos nos concentrar nesta palavra fonte. Porque é dali que surgem as palavras, é dali que surgem os maus pensamentos, é dali que surge a má linguagem, é ali que surge a linguagem ofensiva, a crítica, é do coração. Então a Bíblia aqui fala claramente numa fonte para o acontecimento, uma fonte que dá origem a estas coisas más. Mas agora fala aqui na fonte da água doce e da água salgada, do amargo e do doce, não é? Se nós tivermos por hábito pôr freios na língua e consolidarmos esse hábito, se nós criarmos um hábito de não falar disto ou não falar daquilo, nós estamos não somente a pôr freio na língua, mas se nós estivermos satisfeitos com isso, nós estamos a colocar uma barreira para que o nosso coração não seja transformado. Seria melhor a pessoa ser transparente, para ficar claro aquilo que existe no coração, para que pudesse ser transformada. Mas o homem sábio, aquele que tem o Espírito de Deus, ele para a língua, mas fica gravado nele, ou ele fica atento àquela tendência, àquela pendência, ou àquela dependência, ou àquela maldade que ia saindo e que foi cortada na torneira, na parte final. Então essa pessoa tem atenção nisso, tendo em atenção essa questão, vai ter com Deus e tenta transformar o coração. Faz de tudo para esse coração ser transformado, porque ele precisa mudar as coisas na fonte. Mudando na fonte, pode abrir a torneira à vontade. À vontade quer dizer, mediante aquilo que é preciso. Nós também não podemos estar sempre a falar, não é? Porque quem fala muito também não ouve nada. Então, é assim que nós vamos vivendo e contribuindo para que a língua não faça mal a ninguém. Mas também vamos estar a contribuir para que a língua faça bem as coisas, faça bem às pessoas, sejam um bem para a natureza, sejam um bem para a humanidade, sejam um bem para o ambiente, para o nosso lar, e seja uma coisa que glorifique a Deus, que possa trazer a verdade de Deus, que possa trazer a expressão do coração quando Deus está operando lá. Nós não podemos viver a restringir a língua, porque você precisa chegar a um ponto onde o seu coração e a sua língua são uma e a mesma coisa, são uma união, onde a sua língua é a expressão do seu coração, é a expressão da verdade de Deus, e não mais da mentira. Porque quando é que a língua expressa a mentira? Porque muitas vezes a língua expressa aquilo que no fundo não existe no coração também. Ela diz uma coisa, mas o coração quer outra. E então tenta agradar pessoas. É por isso que o Senhor Jesus disse que ninguém pode agradar pessoas e ao mesmo tempo crer em Deus ou glorificar Deus. Ninguém glorifica Deus agradando pessoas. E aquela pessoa que agrada outras pessoas
também é uma pessoa que desagrada outras pessoas. Porque ninguém, ainda não vi alguém ficar mal sendo verdadeiro, sendo expressivo e andando na luz. Porque mesmo que as pessoas não gostem daquilo que estão ouvindo, no fundo vão apreciar a sinceridade da pessoa. E essa sinceridade vai cativar os ouvidos de quem ouve, quer essa pessoa aceite ou rejeite, mas cativa. Porque neste mundo toda a gente quer conviver com uma pessoa sincera, quer acreditar no outro. Então, se nós agradarmos pessoas, não temos como ser verdadeiros. Porque quando agradando pessoas, a nossa língua pode estar a dizer uma coisa, mas o nosso coração diria outra noutras circunstâncias, se nós não estivermos ali com aquele intuito de agradar pessoas. E depois tem outro problema. É que nós, quando agradamos pessoas, ganhamos esse espírito de agradar pessoas. Quando nós vamos falar com Deus, vamos falar com Deus com o mesmo espírito, como se Deus fosse humano. É isso que nós lemos, salvo erro, em Jó 14, que diz que porque é que eu vou lidar com Deus como se estivesse a lidar com os homens, agradando-lhe? Eu não posso agradar Deus da maneira que agrado os homens, falando, dizendo palavras vazias, porque Deus conhece o meu coração. E ainda que eu próprio não conheça o meu coração, Deus conhece-o. Porque nós vamos conhecer o nosso coração através da luz de Deus. A maioria das pessoas não conhece o próprio coração. E se não fosse a luz do Senhor Jesus, a luz que Ele nos dá, nós nunca chegaremos ao ponto de conhecer o nosso coração. Então, nós não podemos olhar para as nossas palavras como se elas fossem uma expressão fidedigna, uma expressão fiel daquilo que se passa no coração. Porque muitas pessoas são hipócritas. Eles dizem uma coisa, mas sentem outra no coração. Preferiam falar de outra maneira. E é isso que nós aprendemos neste mundo hipócrita. Porque não existe pecador que não seja hipócrita. Ele esconde sempre qualquer coisa. E eu conheço pessoas, já lidei com pessoas que têm um coração mentiroso, mas querem falar ou querem comunicar com outras pessoas e não conseguem falar a verdade. Onde muitas vezes a verdade traria melhores frutos. Por exemplo, imagina que umas crianças deixam um copo cair, quebrou-se. Então, ele vai arranjar sempre uma maneira de não dizer que foi um acidente. Vai tentar arranjar uma mentira primeiro, por causa dos medos, disto ou daquilo, não importa. Quando, na verdade, se aquela criança falasse a verdade, dizer, olha, foi um acidente, pronto, ela minimizaria a culpa que ela ia sentir e também daria menos discussão naqueles lares que estão um pouco disfuncionais. Então, há pessoas que optam sempre por mentir primeiro, só quando não podem mais é que falam a verdade. Isso significa o quê? Significa que o coração é mentiroso e a língua não pode deixar de ser mentirosa também. Porque o coração impulsiona a língua para a mentira, para encobrir. Então, agora vem esta pessoa que encontra a luz, que sabe que a condenação chega aos mentirosos e eles
trocam tudo. Porque é verdade que a condenação chega ao mentiroso. E nós devemos distinguir aqui as palavras, porque ele não diz que a condenação vem sobre a mentira, sobre o ato. Ela vem sobre a pessoa que mentiu. Se vem sobre a pessoa, significa que o problema ali é o coração que é mentiroso. É o coração mentiroso que vai ser condenado. Então vamos tentar mudar o nosso coração, transformar as nossas vidas antes de nós tentarmos enganar os outros através da nossa linguagem, ou seja de que maneira for, porque pôr freios na língua não basta para nós termos uma língua santa, porque a língua não é domada. E é isto que nós lemos, no versículo 7 de Tiago 3, diz assim: toda a espécie de feras e aves, répteis, seres marinhos, podem ser domados. E tem sido domada pelo género humano, pelos humanos. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, nós não temos como mudar, nós não temos razão para mudar somente a nossa linguagem, ou tentar domá-la. Não funciona. Mais dia menos dia alguma coisa errada vai sair dela. É só proporcionarem-se as circunstâncias, as razões e o verniz tala. Porque se nós não transformarmos o coração, não chegamos lá. E tem mais. O coração transformado só vai viver através do poder da graça de Deus. Isto significa o quê? Significa que um coração transformado precisa aninhar-se, precisa estar aninhado, precisa estar envolvido, precisa estar aquecido, coberto, precisa ter intimidade com o Senhor Jesus. Precisa estar de tal maneira envolvido com o Espírito Santo para que esta transformação se mantenha e possa ser real. Esta comunhão com Deus precisa ser real. Este coração transformado não vive sozinho. Não tem como viver separado de Deus. Aliás, nem tem como sobreviver. Então, este coração transformado precisa ter como fonte, como poder, como verdade, a verdadeira fonte da verdade, a verdadeira fonte do poder, que é o Senhor Jesus. Então ele precisa estar bem conciliado com Deus e manter-se bem próximo dele depois de transformado, porque é esta convivência real com Deus, este convívio real, tem que ser real, tem que ser real. Este convívio real com Deus é o que vai manter este coração a funcionar. É o sangue do coração, é o poder do coração, é a fonte da vida. Então nós não podemos ter vida sem que ela esteja conciliada, aninhada na fonte. Então, não somente devemos mudar o nosso coração, como devemos permanecer nele e ele em nós. Porque depois de transformados, nós não vamos poder dar frutos sem ele. Depois de transformados, sem ele somos nada. Então, as pessoas no mundo, quando estavam no mundo, eles poderiam fazer as coisas que quisessem e tinham capacidade para isso. Mas a pessoa transformada, como os discípulos eram transformados ou foram transformados, chegam a um ponto que o Senhor Jesus vai dizer para eles: sem mim nada mais podeis fazer.
chegaram a um ponto que não conseguem fazer mais nada sem Ele. No mundo conseguiam. Decidiam fazer o mal ou o bem, tanto faz, não é? Porque as pessoas lá no mundo também fazem algumas coisas boas. Só não fazem com Deus. Mas também fazem. Então, no mundo elas fazem isso. Mas a pessoa, depois de transformada, depois de moldada, depois de mexida por Deus, depois de recriada por Deus, não tem como fazer alguma coisa mais sem estar aninhada nele, sem ter um convívio real com o Senhor Jesus. E é isso, provavelmente a coisa mais importante que nós devemos também saber, é que é pelo Senhor Jesus que nós nos transformamos, e nós temos a responsabilidade de transformar o nosso coração, estando aninhados nele. É uma coisa que nós temos que fazer, temos como fazer. E além disso, devemos ter a percepção, a noção de que devemos estar aninhados nele. Completamente íntimos dele, com ele. Não só dele, mas com ele, permanentemente. Estar sempre com ele. E é logo, o que é que vai acontecer numa situação dessas? Assim, acontece que a língua, que não se pode conter, não é? Tendo liberdade, vai expressar aquilo que se passa no seu coração. E é isso que glorifica a Deus. Porque a língua, deixando de mentir, fica calada. Mas ficando calada, não fala a verdade. E se falar a verdade, será que está expressando a verdade que existe? É uma pergunta que fica no ar. Então, cuide do seu coração, se quiser cuidar da sua língua. Se quiser cuidar da sua linguagem. E seja instruída depois nos corações, porque instruída nos caminhos de Deus. Porque essa instrução depois vai ser importante. Deus nos abençoe e espero que tenha sido uma bênção para si isto que Deus me revelou há um tempo atrás. Aliás, é uma coisa que isto é um assunto tão simples que deveria estar na cara, nós nem deveria ser difícil sabermos disto. Então, Deus nos abençoe. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Leva a tua palavra para bem longe, Senhor, que ela alcance os corações distantes, te pedimos, Pai. Não deixe nenhuma pessoa intacta. Amém. Deus abençoe.